Olá, pessoal. Muita paz, muita luz. Namastê a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente para esses nossos encontros online, ok? E o tema que nós vamos discutir hoje é sobre como sair da nossa zona de conforto. Qual a necessidade de nós sairmos de nossa zona de conforto, se nós quisermos, então, atingir outros estados de consciência, outros níveis de conhecimento. Então, vamos tentar entender a coisa, como é que funciona, né? Quando a grande discussão da natureza do ser humano em nossa sociedade é o que nós chamamos de a programação do Android. Tá? Então, como é que funciona isso na sociedade? Tá? Uma criança nasce, né? Ela nasce, então vamos lá, numa família, e o seu nascimento é como se a sua memória, né, estivesse zerada. Ok? Imagine que eu vou num laboratório sofisticado e eu crio lá um Android. Então, eu crio um Android. Qual que é a diferença de um Android para um robô? Né? O Android, ele é exatamente como se fosse um ser humano, né? Só que sintético. Você está entendendo? E o robô é o metal, essas coisas todas, certo? Não é parecido com o ser humano, entendeu? Né? Então, o Android não. Por exemplo, nós temos robô nas fábricas de automóvel, que fica lá fazendo solda, aquelas coisas automáticas, né? Repetitivo e tal. O Android já não, ele é exatamente como um ser humano, com as características do ser humano, com a inteligência artificial, tá? Pensa, age, atua como um ser humano. Muito bem, então, vamos tentar entender. Quando a nossa ciência avançar muito, nós conseguimos desenvolver esse Android e nós vamos programar esse Android, como no filme lá, Blade Runner, né, o caçador de androides. Você vai programar esse Android para ser o que você quiser, tá? Você vai programar ele para ser médico, para ser engenheiro, tá? E qualquer profissão, então, você programa esse Android. Você é advogado, dentista, ok? Filósofo, até Android filósofo, né? Você pode fazer isso, depende da sua tecnologia, fazer isso em 1 ou 2 dias. Né? Quando o cara vai lá na fábrica, está lá na loja o Android, eu quero esse Android aqui para fazer tal serviço lá em casa, na minha empresa, tal, certo? Quero que ele seja um engenheiro, quero que ele seja um médico. Bom, e você liga o Android, ele vai lá e vai ficar cumprindo essa função todos os dias. Ele pode ter padrões de inteligência artificial, né, entender, aprender com a situação, o tema, mas não vai sair daquela programação. Caso do ser humano, ele nasce, só que é o seguinte, vai se demorar 25 anos para você programar ele. Né? Você vai programando ele devagarzinho, você coloca ele no primário. A primeira programação, pai e a mãe vai colocando. Depois ele vai lá no pré-primário, depois ele vai no curso primário, vai lá no ginásio fundamental, colegial, colégio, depois vai para a universidade. A universidade é o topo da programação. Então você vai escolher se você vai ser médico, engenheiro, que programação você vai receber, né? E terminada a programação, você está formado. Ou, na verdade, formatado. Você está completamente formatado para você, então, executar a sua função na sociedade. Então, neste ponto aqui, você está idêntico ao Android. Ok? Muito bem. Aí, o que acontece? O indivíduo estabelece, tanto o Android quanto esse indivíduo aqui, ele vai estabelecer na vida dele uma coisa chamada rotina. Ok? Então, todos os dias de manhã, ele sai para o trabalho,
vai executar sua função, quando chega às 6, 7 horas da noite, volta para casa, cansado, esgotado, porque o trabalho cansa, e come, enche a cara, vai dormir, volta no dia seguinte, e ele estabelece o que nós chamamos de uma rotina. Muito bem. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, não há novos questionamentos, e esse indivíduo passa a vida inteira somente executando a sua programação. Ou seja, não existe mais nada além no universo, não existe mais nada além na vida. Aí começa a dar uns tilt. Há coisas que não estavam na programação da tilt. Por exemplo, ninguém programou ele a trabalhar com relacionamentos afetivos. Porque a escola não programa. Então ele não sabe lidar com relacionamentos afetivos, ele não sabe lidar com a sexualidade dele, ele não sabe lidar com rejeição, ele vai envelhecer, começa a ficar feio, começa a ficar fisicamente... Ele não sabe como lidar isso. Ele está numa sociedade competitiva, numa sociedade totalmente voltada a esses valores que nós temos aqui, totalmente valores materiais, né? E aí você chega para o indivíduo e fala, ô cara, você viu o disco voador ali? Passando o disco voador. Disco voador. Você tá louco? Você viu, rapaz? Não existe essa porra de disco voador. Aí vem outro e fala assim, ó, você viu? O Chico Xavier falou com os mortos, né? Existe vida após a morte. Você tá louco, rapaz? Que vida após a morte? Onde você viu? Tá maluco? Onde você viu? Sou ateu. Claro, ele foi programado para ser ateu, né? Na programação dele, né, com certeza, dependendo da formatação que ele teve, né, totalmente ateu, totalmente... Não, então ele tem uma visão programada do universo. E o que acontece? Acontece que a sua programação recebida não vai além daquele nível de programação. Não vai além. Muito bem. Já há muitos e muitos séculos, até milênios atrás, o filósofo Platão, né, falava exatamente sobre isso. O que é o filósofo? O filósofo é um homem, né, que tenta sair e ir muito além da sua programação. É aquele ser humano que busca ir além de tudo, ou seja, buscar novos conhecimentos, buscar novos horizontes, nova percepção de uma realidade da existência humana. Esse é o papel dos grandes filósofos, dos grandes avatares que passaram pela Terra, Buda, Confúcio, né, Lao Tzu, Jesus, sempre falando de um outro mundo, de uma outra realidade, de algo muito mais além daquela vida que as pessoas estavam rotineiramente vivendo todos os dias. Muito bem. Platão falava o seguinte, né? Platão tinha uma história que ele contava sobre o mito da caverna. Né? Qual que é o mito da caverna de Platão? Ele dizia o seguinte, que havia uma caverna, tá? Muito longa. Vamos tentar imaginar uma caverna assim, tá? Aqui, uma portinha da caverna aqui. E essas pessoas estavam dentro dessa caverna, tinham nascido ali dentro, e toda a sua existência se passava ali dentro daquela caverna. Tá? Então, essas pessoas estavam lá dentro dessa caverna, né? E nenhuma delas se aventurava a sair fora da caverna para ver o mundo lá fora. Ok? Essas pessoas se acostumaram tanto a viver presas dentro desta cadeia, desse local, desse lugar fechado, que o que acontecia? Eles morriam de medo de se aventurar lá fora, porque aqui eles estavam seguros, tinha tudo certinho, a vida estava controlada. E sabe o que acontecia? De repente, a luz entrava,
a luz entrava e projetava na parede imagens de coisas estranhas, gigantescas, que eles não estavam acostumados. Então eles acreditavam que lá fora deveriam existir monstros enormes. Então eles morriam de medo de se aventurar lá fora. E morriam ali dentro. Então, isto é zona de conforto. Ok? Você não quer mudar a sua rotina, você não quer mudar aquilo que você está no momento confiante, né? Mesmo que você sofra, você fique doente, você passe por angústia, por depressão, você não consegue sair daqui para mudar a sua realidade, mudar a sua visão de mundo, mudar a sua filosofia de vida, sair da sua rotina diária de trabalho e entender que existem outras coisas no universo, outras formas de encarar a vida, de encarar a existência humana dentro desta realidade. Então, já naquela época, Platão observava como as pessoas na sociedade viviam dentro de uma caverna. E jamais se aventura. Quando eu falo, por exemplo, o disco voador, o extraterrestre, isso é fora da caverna. Existe vida após a morte, e uma nova consciência para você mudar a sua existência, a sua visão de mundo. É fora da caverna. Porque na caverna você fez todos os seus cursos universitários. Lá ninguém falou em vida após a morte, certo? Lá ninguém falou para você, né? E dentro da caverna tem as religiões. As religiões estão dentro da caverna. As religiões. Se aventurar lá fora é ir para o inferno. É encontrar o demônio. Você está entendendo? Não vai lá, sua mãe falava, não vai lá que tem bicho-papão. Né? Exatamente para você estar sob o controle das autoridades, o controle das forças. Então, Laércio, eu vejo toda a sociedade humana aqui da seguinte maneira, eu já vou colocar para vocês. Quem assistiu um filme chamado Elysium? Inclusive tem um artista brasileiro, Wagner Moura, que trabalha nesse filme também, né? Bom, acho que é com Matt Damon o filme, não sei se é esse, Elysium, que é com Matt Damon, né? Então, a história é a seguinte, a Terra passou por uma guerra de desação nuclear. E, depois de muito tempo no futuro, né, a classe média alta e rica da sociedade, o que eles fizeram? Eles fizeram assim, presta atenção. Eu achei tão engraçado esse filme por causa disso. Eles construíram aqui no alto, em volta, em órbita da Terra, uma base espacial. Essa base espacial era tudo a terra poluída, só tinha doença, pobre, pá. E lá em cima um paraíso. Ok? E aqui embaixo, né? Toda a pobreza, toda a desgraça da sociedade. Né? E eles não conseguiam chegar até lá, é claro, precisava autorização especial, naves para você subir, voltar, e a pessoa aqui embaixo não tinha. E lá em cima tinha medicina de primeiro mundo, máquinas que curavam câncer, ninguém tinha. E aqui não, acesso à medicina, né? Inclusive a base da história é uma mulher que quer levar a filha dela para. Ela está com câncer, a filha dela está morrendo de câncer, precisa usar aquela máquina lá. Então a história é interessante, porque a história é bem interessante como se fosse aqui, ó. Aqui fosse um umbral e aqui fosse a cidade astral.
né? Nosso lar, por exemplo. Dá para imaginar bem isso. Ou seja, um paraíso no céu e o inferno na terra. Ok? O filme quis mostrar bem mais ou menos isso, sabia? É que depois no filme os negros arrebentam tudo, né? Então, abre essa cidade para todo mundo, é uma revolução que os negros fazem, é uma guerra lá, né? Mas, teoricamente, era isso aí, tá entendendo? Bom, então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a coisa certa. Eu não vou usar o Elísio, cara, né? E vou colocar aqui, né, o plano astral. E as cidades astrais. Então, quando você está dentro da caverna, a Terra é uma caverna, inteira é uma caverna. Todos estão dentro de uma caverna na superfície da Terra. E a escuridão da caverna, ela é interna, na nossa mente. Então, todos esses seres umbralinos estão dentro de uma caverna. E a luz está lá fora. Você precisa se aventurar. Você tem que sair da caverna para encontrar a luz. Para encontrar um outro mundo, uma outra sociedade, uma outra realidade, uma outra verdade. Mas só fora da caverna, por exemplo, quando você pergunta e questiona para essas pessoas, quem são vocês? De onde vocês vieram? Aquelas perguntas clássicas, né? O que estão fazendo aqui? Então todos não sabem. Porque a resposta a essas perguntas clássicas está fora da caverna. Essas respostas, o seu curso de faculdade não veio. Você está entendendo? A sua religião primária e primitiva só te escravizou também, não trouxe respostas nenhuma para você. Né? Então, se você está sofrendo, se você está angustiado, se você está deprimido, é porque você vive todos os valores e toda uma construção feita na escuridão. Você jamais vai encontrar solução para seus problemas dentro da caverna, porque eles não estão ali. A sua cura da sua doença, a sua felicidade, a tua realização como ser maior, jamais está dentro da caverna. Como um astronauta, você vai enfrentar um perigo de subir numa nave que pode explodir a qualquer momento. Mas você vai correr o risco de enfrentar monstros criados pela sua mente, pelos os demônios, Satanás, Lúcifer, o inferno. Você vai ter que enfrentar todos esses medos criados e se aventurar fora da caverna. E como você faz isso? Como sair da caverna? Como sair da rotina? Aonde está a porta da caverna? A pergunta: onde está a porta da caverna? Bem, isso é o mais tragicômico de toda a situação. Vamos perguntar para Jesus o que ele dizia. Vamos perguntar para Buda, Siddhartha Gautama, que também se revoltou com tudo na vida e foi em busca dessa porta. Buda era um príncipe.
certo? Siddhartha Gautama, o príncipe. E ele percebeu que ele estava dentro de uma caverna. Assim como o pai dele, o rei e toda a sociedade, todos os seres humanos ali. Ele falou assim, não, eu vou sair dessa caverna. E vou encontrar o que eles chamavam de iluminação. E o que o Buda fez? E Rama e Krishna também fez. Né? Esses grandes avatares, após fazerem essas jornadas, e iluminar é sair fora da caverna. Olha, iluminação sair da escuridão da caverna. Então, Buda e todos os grandes mestres dizem, a porta está em você. E a chave se encontra em suas mãos. Basta você abrir essa porta e atravessar. Onde está a porta? Os orientais perceberam muito cedo. Jesus cansava de dizer, não sei qual é a religião católica e os cristãos não aprenderam isso e não fazem isso. Ele dizia, o reino de Deus se encontra dentro de você. Conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Buda, né? Ou, inclusive é muito engraçado, o Osho tem um livro, sabe qual é o título? Eu sou a porta. Mas não é o Osho ser a porta. Ok? E se eu sou a porta, não é o Osho está falando, não, eu sou a porta, você vem através. Não. Quando você pega o livro, eu sou a porta. Está entendendo? Então, quando você descobre que você é a porta, que tudo está em você, né? O que eu faço, então, para atravessar, abrir e atravessar essa porta e encontrar a verdadeira luz de minha natureza, a verdadeira luz de minha essência e o verdadeiro estado de iluminação que os grandes mestres orientais nos ensinam a atingir. Então aí, para você conquistar isso, nós temos que fazer mudanças em nossas vidas. Muito bem, então vamos lá. Olha lá. Então, como abrir a porta e atravessar. Então, nós vamos, durante toda a existência, na nossa programação de Android, nós fomos programados para executar uma função na sociedade, executar um trabalho na sociedade. É só para isso que serve a faculdade. A faculdade te treina para você servir uma indústria, ela te treina para você servir um hospital, ela te treina para servir um empresário rico e milionário, que vai contratar você como funcionário da empresa dele, quer seja essa empresa uma empresa de advocacia, uma empresa de medicina, uma empresa de construção de carros, de engenharia e tudo mais. Mas vocês sempre serão contratados. Ou até o momento que você monta a sua própria empresa, você vira patrão e contrata pessoas para trabalhar, para produzir coisas. Produzir objetos para uma sociedade de consumo. Tá? Muito bem. Para atravessar a porta, sua vida ou sua rotina vai mudar.
Não existe iluminação sem mudança. Não existe crescimento sem transformação. Você precisa mudar muita coisa na sua vida. Valores, rotina, ideias. Muito bem. Então, Siddhartha Gautama criou uma coisa chamada o caminho do meio. O equilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior. Né? Ele dizia na sua doutrina que todo caminhante na Terra, para sair da caverna, deveria metade o sustento material e a outra metade, vamos dizer assim, da tua energia, do seu trabalho, a jornada interior. Ou seja, rumo à porta. Para atravessar essa porta, encontrar essa porta e atravessar ela. Muito bem. Existem muitas escolas na Índia que nos ensinam o caminho para percorrer até encontrarmos essa porta e abrirmos ela e atravessá-la para um outro mundo, para uma outra realidade. Tá? Aí, na Índia, nós temos as escolas de yoga que fazem isso. O caminho do yoga. Né? Na China, nós temos o caminho do Kung Fu. Tá? Que praticamente são, o objetivo é o mesmo. As ferramentas é que são diferentes. As escolas de yoga propõem um tipo de ferramenta, né? E as escolas chinesas propõem outro tipo de ferramenta, mas o objetivo é chegar no mesmo lugar. Ok? Tá? Né? É engraçado que as religiões ocidentais, o cristianismo, o judaísmo, muitas outras culturas que deveriam jogar o indivíduo para essa porta, não. Eles escravizam o indivíduo em nome de uma visão do divino. Eles não ensinam o indivíduo a atravessar essa porta, a ir fundo para dentro. Não. O indivíduo sempre, nessas religiões, vai ficar na periferia, ajoelhado, rezando e pedindo a Deus. Ele não é treinado a ir além. E o problema dessas jornadas, que essas jornadas, elas são solitárias. Por quê? Por que elas são solitárias? Porque elas são internas. Quando elas são internas, quem que você vai levar para essa jornada? Você vai levar seu marido, você vai levar seu cachorro, seu namorado, sua namorada? É claro que não. E é por isso, então, que os mestres, sabendo disso, se isolavam nas montanhas, se isolavam em micro-sociedades. Os mosteiros eram micro-sociedades, onde todos estavam focados nessa jornada interior, e ambos se auxiliavam na construção de um abrigo, na construção da alimentação, no plantio, no caminho do meio, mas com um foco extremamente centrado naquilo que nós chamamos da jornada interior. Ok? Então, isso é um mosteiro. E esse mosteiro mudava o foco, né? A maior parte dos mosteiros budistas, por exemplo, e muitas escolas de yoga na Índia, celibatárias. Por quê? Eu vou explicar. Não é porque o sexo é pecado, não. O que acontece quando você começa a fazer sexo? Fazer sexo. Na antiguidade. Na antiguidade não tinha muito esse negócio de camisinha, não tinha esse negócio de anticoncepcional. Ou seja, fazer sexo significa gerar filhos. E gerar uma responsabilidade para alimentar seus filhos, para dar de comer, aquela coisa toda. Então, e conviver com a sua esposa, conviver com a sua família. E isso fazia você voltar para a caverna de Platão. Aquele modelo social criado, onde você era escravo, ia lá trabalhar, ganhar dinheirinho para construir sua casa, para tratar da sua família, cuidar da sua família. Isso era o modelo. A família ficou o modelo social, né? Ficou o modelo de dentro da caverna.
Então, sair da caverna, para se chegar lá, a mudança passava pelo processo chamado família. Então, os mestres, para poder então estar totalmente, eles baniam o sexo, sem família, né? Eu estou no caminho solitário, colocando uma energia 100% em cima da minha jornada interior, da minha jornada espiritual. Olha, quando o monge vai para um templo, ele está no caminho do meio ainda. Tá? Ele não negou esse caminho do meio, não. Tá? Porque esse monge, ele sabe que lá ele tem que trabalhar, ele tem que limpar o templo, ele tem que lavar a roupa dele. Ele não tem empregado lá para lavar a roupa dele. Não tem salário lá no templo. Como não tem salário, não tem dinheiro. Então eles têm que ser autossuficientes em comida, preparar comida, limpar o templo, fazer sua própria roupa. Tudo era assim na antiguidade. Entendeu? Então, é claro que às vezes os monges, quando eles produziam muitas coisas, eles tinham um mecanismo de troca. Ia na cidade, tocava com pano, tocava com coisas que eles necessitavam, que eles não produziam. Isso é o comércio natural do mundo. Mas o seu foco sempre era a jornada interior. Entendeu? Quando eu digo celibatário, é exatamente para não formar família. Para você estar focado em você apenas. Isso também não é egoísmo, não. Isso é uma jornada muito ferrenha. Praticar yoga, praticar tai chi, praticar meditação, né? Estudar outras formas de pensar, o que outros mestres ensinaram, e não simplesmente ficar na programação da faculdade, que é aquela que te escraviza socialmente neste mundo e não responde nenhuma dessas grandes perguntas que nós estamos dizendo aqui agora. Aí você encontra um grande médium, você encontra contatos ufológicos, ETs, voadores, você não sabe, pelo amor de Deus, você fala, você está louco, sai dessa... Porque tudo que está aqui vem de fora da caverna é loucura, né? Tudo que vem de fora da caverna são as sombras, né? A assombrar quem está dentro da caverna. Um disco voador é exatamente um fantasma a assombrar quem está dentro da caverna. O espírito de um morto é assombração. É o espírito que vai assombrar aquele que está dentro da caverna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah? Então, não se esqueça. Transcendência, iluminação, necessariamente passa pela saída da caverna e saída da zona de conforto. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas professor, eu trabalho no banco aqui em São Paulo, aí eu trabalho não sei aonde, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer o quê? Eu não posso, né, ficar aqui em São Paulo e fazendo umas coisinhas aqui, ali. O problema é teu, você pode fazer a sua revolução do jeito que você quiser. Depois, quando você morrer, você não diga que você não sabia. Lá em cima, quando você morrer, o cara vai perguntar para você, você fez o seu trabalho? Que esforço você fez para buscar a luz? Mas eu não sabia, senhor Laércio falou, o Buda falou, todos os grandes mestres falaram. Mas você não teve a coragem suficiente para fazer suas mudanças. Para focar a sua energia exatamente naquele caminho que te levava a abrir a porta. Você morreu com a porta fechada. Claro, depois da morte tudo é esquisito, tudo é estranho, né? Você morreu com a porta fechada. Você podia morrer acordado, morrer um ser transcendido, um ser já se relacionando com toda essa realidade subjetiva. Morrer estando na luz. É morrer como um Buda. Né? Qual o maior desafio que nós temos nessa vida? É se formar numa faculdade, passar num cursinho? Né? É claro que não. São coisas matemáticas, são coisinhas que você decora. Né? Mas os grandes cientistas sabem que você tem que estudar as leis da natureza, você tem que estudar como é que funcionam as coisas. Para descobrir coisas novas, você tem que ir além. É por isso que os astronautas querem ir para a Lua, querem ir para Marte, né? Eles têm que sair da caverna. Um dia ou outro você tem que se aventurar lá fora. E nós sabemos que o espaço é a fronteira final, como dizia a Jornada nas Estrelas, né? O espaço, a fronteira final. Essas são as
viagens da nave estelar Enterprise, né? A fronteira final, né? Só que não. A fronteira final não é viajar para o espaço. A fronteira final é por dentro, é abrir essa porta. A hora que a porta abriu, aí uma outra jornada vai se estabelecer. Né? Porque o espaço todo mundo conhece. O espaço é um lugar conhecido. O universo, a galáxia é um lugar conhecido. Tá? É que fizeram o seguinte conosco. A sacanagem é pegar a gente, que estava lá no plano da luz, e enfiar a gente dentro da caverna do Platão. E apagaram o nosso disquete. Aí fica todo mundo assim olhando, o que eu estou fazendo aqui, tal, procurando uma saída da caverna. Porque dentro da caverna não é a nossa natureza. Dentro da caverna nós somos prisioneiros. Nós somos almas aprisionadas. E esse aprisionamento nos traz angústia. Nos traz uma angústia interior inexplicável, que nem nada neste mundo preenche. Você pode ter dinheiro, você pode namorar a mulher mais linda do mundo, você pode casar e transar com a modelo mais famosa desse planeta. Mesmo assim, você não será feliz. Vai faltar algo. Né? Que não preenche. Por quê? Porque você está aprisionado dentro da caverna. Né? Ser feliz, como ser feliz dentro de uma prisão? Como se realizar dentro de uma prisão? Como que um escravo, imagine um escravo, né, aqui no Brasil, há 200 anos atrás, tomando chicotada, cumprindo só aquilo que o patrão mandava, não podia fazer mais nada além daquilo que o patrão mandava. Como é que um indivíduo desse pode ser feliz? Né? Sem poder ser aquilo que ele realmente gostaria de ser, mas viver de uma forma onde o nosso patrão diz o que você tem que fazer. Quando você não faz, você é chicoteado. Quando você está dentro da caverna, eu vou mostrar quem é o patrão e quem é o chicote. O chicote é a fome. Tá? Então você é chicoteado pela fome, pela falta de dinheiro, pela falta de fama, sucesso e poder. Então você vai trabalhar que nem um louco sobre a égide de um patrão, sobre as regras de um patrão, porque você vai servir o patrão para você simplesmente não ser chicoteado com o chicote da fome e da falta de bens materiais. Perguntas? Professor, como combater a autossabotagem criada pela mente, representada pela falta de vontade como desculpas, preguiças, acomodações que a maior parte das pessoas sentem para conseguir sair da zona de conforto? É você arrumar um bom mestre que tenha na mão um bom cajado, que lhe dê porrada todas as vezes que você empaca. Não tem outra saída. Existe um costume no Mosteiro Zen, não sei se vocês sabem, e o costume do Mosteiro Zen, ele vem de uma tradição do próprio Bodhidharma, que fundou o Mosteiro Shaolin. Né? Fundou o Zen no Shaolin, ele não fundou o Mosteiro Shaolin, ele fundou o método Zen no Mosteiro Shaolin. Bodhidharma, ele é de uma classe guerreira na Índia, e ele é um patriarca budista, ou seja, era um soldado de exército, até atingiu um posto de general, e depois ele se ilumina, vai para o caminho do budismo, né? Se ilumina. E aí, por volta de 600 depois de Cristo, ele vai para a China, numa peregrinação para a China. E ele chega no Mosteiro Shaolin. E ele vê os monges todo gordo, vai meditar, dorme, uma preguiça para fazer as coisas, exatamente o que você está falando aí para mim. Certo? O que o Bodhidharma falou assim, o negócio é o seguinte, pegou ele andava com bastão, e ele era um cara bravo. Bravo. Aí ele começou a botar os monges para correr. Vamos treinar artes marciais, vamos acabar com essa preguiça aí. E pau, treinamento físico, ginástica, um pouquinho de artes marciais. Porque ele era um general, treinava a arte da guerra, né? Só que ele implantou em Shaolin o quê? Um método de tirar o cara da preguiça, de tirar o cara da inação, focar, desenvolver energia, buscar a força interior através da coragem do guerreiro e construiu o famoso Bushido em japonês,
que em chinês se chama o Qi Quan, ou seja, né, o Ditao, quer dizer, ou seja, o caminho do guerreiro. Ok? Mas do guerreiro espiritual, do guerreiro para a luz. E o que o Bodhidharma fazia? Toda vez que ele botava os caras para fazer um exercício, o Bodhidharma ia com o bastão na mão. Os discípulos morriam de medo que ele descia o cacete com o bastão. E quando ele botava os discípulos para meditar, o Buda ele andava com o bastão na mão. Olhando, se o discípulo mexesse, ele na cabeça do cara, uma bastãozada na orelha dele. Ele não deixava o discípulo desconcentrar-se ou sair fora do caminho. Né? Se você for hoje em qualquer mosteiro zen budista, né, para meditar, você vai ver. Vocês vão todos sentar virado para a parede, é o método virado para a parede, e um monge vai ficar em pé com um bastão de bambu. Ele vai ficar andando. Se você desconcentra, ele não deixa, ele chega lá, só que ele não vai bater, que nem o Bodhidharma, tá? Ele chega assim no seu ombro e dá uma cacetadinha com a bastão no teu ombro. Aí você... Entendeu? Só que o Bodhidharma dava porrada mesmo, né? Igual esses monges que só dão um tiquitinho só para enganar você. Então, você precisa de um mestre que te ponha na linha, que tire você da preguiça, viu, Ju? Que te faça você treinar, que te faça você criar coragem para fazer as coisas. Levantar 6, 5 horas da manhã para treinar. Entendeu? E dormir depois da meia-noite só, porque você tem 2 horas para meditar, para treinar seus exercícios. Praticar yoga, praticar tai chi. E num ponto dessa jornada você pode dar aula, você pode ensinar, transmitir o conhecimento para mais gente. Tem muita coisa para fazer. Não pode ficar na preguiça. Ai, tenho preguiça, tenho vontade de sair da minha zona de conforto. Ai, Laércio. Eu falo assim, as pessoas são assim. Ai, Laércio, vai ter uma palestra tal dia, tal lá no nosso ar. Ah, Laércio, tenho uma preguiça de sair de casa, meu carro quebrou, sabe? Ele não se esforça para fazer essa mudança, para sair da zona de conforto. Então, ele está confortável. Para ele pegar um ônibus, sair de São Paulo, vir para cá, passa de Limeira, né? De Limeira, eu estou aqui, o nosso ashram está aqui, você conta nos dedos quem de Limeira vai no nosso ashram. As pessoas que estão na busca, elas vão para a Índia, elas vão para qualquer parte do planeta, atrás do mestre, atrás de uma orientação, atrás de alguém que lhe dê respostas e que lhe dê instrução. Esse é o ponto-chave da questão. Arrume um bom mestre que te dê cacetada o tempo todo, toda vez que você ficar com preguiça. Professor, como perceber algum tipo de manifestação para saber se a pessoa está conseguindo sair fora da caverna? Ou pelo menos, se está conseguindo perceber alguma coisa de fora dessa caverna? Enquanto você estiver na caverna, você só vai ver sombras de lá de fora. Só sombras. Ruído do vento lá de fora, que você não consegue traduzir, você acha que são os sons, alguém falando, alguém comentando, porque você está dentro da caverna. Certo? E outra, o ET não entra dentro da sua caverna. Ele espera você sair da caverna porque ele está lá fora. O ET está proibido de entrar dentro. De vez em quando eles dão uma sentada, dão uma rasante com uma nave, depois vai embora de novo. Isso aí só, nego, vê se o cidadão acorda. Né? De vez em quando, alguns caras que estão dentro da caverna, incorpora. O cara está tão nas trevas quanto qualquer outro. O médium é o cara que está nas trevas também. Aí ele incorpora. Aí vem uma voz estranha, um ensinamento do alto. Opa! Isso aí são forças externas da caverna tentando acordar as pessoas que estão dentro da caverna. Mas tem um limite para isso. A lei não permite que, ou seja, a luz entre dentro da caverna. Que o grande exercício é você sair fora dela. Como perceber se que os sinais e a prática do caminho do meio está surtindo algum tipo de efeito positivo? O que é positivo e o que é negativo? Né? Se você estiver incomodado ou incomodando um monte de gente,
está fazendo efeito. Certo? Se a tua jornada, as tuas decisões começam a incomodar parente, amigo, pai, mãe, namorado, esposo, esposa, sabe que você está no caminho certo. Ou quando alguém te chamar de louco, sabe que você está saindo da caverna. Não tem outro jeito. No começo, enquanto você não sair da caverna, tudo serão suposições, tudo serão talvez, pode ser, né? Você tá na penumbra. É como se a caverna. Deixa eu tentar explicar uma coisa interessante para você dar um exemplo. Trazer exemplos mais práticos para todos vocês. É que a maior parte de vocês que começam a treinar, vocês já querem virar um Buda no dia seguinte. Porra, não é assim que funciona. Né? Se fosse tão simples assim, eu vendia, né? Estava iluminado, todo mundo já vendia luz já, certo? Já vendia lanterna. Ok, vou dar um exemplo interessante para vocês acompanhem o raciocínio. Então, você está lá dentro da caverna. Outra caverna escura, né? Você está lá dentro da caverna. Tá? Aqui existe a porta da caverna, muito estreita. Certo? Quando você vai chegando perto da porta da caverna, a luz que vem lá de fora, ela penetra até este ponto aqui. Aqui dentro tudo é escuridão. Tudo é trevas. Então, mas você tem que entender que a luz, à medida que ela vai entrando, ela vai diminuindo e ficando cada vez mais escuro. Então há uma transição entre a luz e as trevas total. Isso se chama penumbra, né? Então, quando você está na penumbra, você não está na luz. Então, você confunde muitas coisas. Você não consegue identificar as coisas, você não consegue ver direito, você não consegue ouvir direito. Isso a gente chama de médium meia boca. É um médium que não atravessou, ele não sabe o que tem do outro lado. Ele não sabe o que tem, ele só ouviu falar. Vem o espírito aqui, ele ouviu falar, ele leu um livro de alguém que já foi e voltou, sabe? Mas ele mesmo não passou. Ele está na penumbra. Então, na penumbra, ele vai ver certas coisas, vultos, tal coisa, mas que ele não vai conseguir identificar direito. Tá? Isso é o cara que está praticando algum exercício, vai lá meditar, sente algumas coisas esquisitas, tal, sabe? Mas vai fundo, você tem que atravessar, tem que sair para fora. É lá fora que está a luz, e lá você não vai se enganar com nada. Lá é a realidade. O que você viver lá é real. O que você viver na penumbra, você está dentro da caverna ainda. Aí você tem dúvidas. Toda experiência que você passa, você tem dúvidas. Você está entendendo? O duro é pessoas que estão aqui achando que já está na luz. Nossa, cria 1000 fantasias, milhões de fantasias na cabeça. Professor, essa sociedade materialista que escraviza as pessoas não é o principal responsável por essa zona de conforto? Claro que é. É óbvio. É óbvio. Né? É muito confortável, né, para todo o sistema que está instituído você ter quem faça o serviço para você. Vou te dar uma ideia de geral. Vamos lá que você vai comprar uma casa de 5 milhões de dólares. Certo? Você compra uma casa. Essa casa tem 10 banheiros, 20 quartos, 5 salas, né? Sei o que de tal, o jardim enorme. Eu pergunto, quem é que vai limpar tudo isso? Quem é que vai cuidar de tudo isso? Quem vai limpar todos os banheiros? Quem é que vai fazer comida para você? Né? Então, é claro que ele vai ter que achar um escravo para fazer isso. Porque eu sou rico, eu sou o cara que tem, eu tenho uma casa de 5 milhões. Você acha que eu vou lavar a minha casa? Eu vou sujar minhas mãos lavando o banheiro? Sujar minhas mãos cortando a grama, fazendo a jardinagem? Claro que não. Eu só tenho essa casa porque eu tenho escravos para mantê-la. Eu quero ver se todo mundo... você quer acabar com qualquer vandalismo, qualquer pichação de escola aqui no Brasil? Tem que fazer igual ao Japão.
Todos os alunos, assim que chegar na escola, vai lavar o banheiro, vai lavar, varrer e limpar a escola. Eu quero ver qual cara que vai sujar. Porque é ele que vai limpar. Não tem faxineira para lavar banheiro. Não tem faxineira paga numa escola do Japão. Os alunos cuidam da limpeza do banheiro, da faxina da escola, 1 hora por dia. A escola inteira, os alunos inteiros, em 1 hora você limpa toda a escola. Quando você limpa, você não suja. E se você sujar, você vai limpar. Isso é disciplina, simples. Né? Agora você vê o que no Brasil? O nego batendo em professor, quebrando carteira, diabo 4. Porra, sério, o que você quer? Hã? Professor, qual a sua visão sobre o filme Matrix? O filme Matrix, ele é interessante, tá? Até certo ponto, né? Porque ali houve exatamente o Matrix é uma extensão do Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger, né? Que o Matrix fez assim, o Matrix não tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui não, tá? Mas eu já vou explicar para vocês. O Matrix, o que é o Exterminador do Futuro? É a rebelião das máquinas. Então as máquinas criam inteligência artificial, essa inteligência artificial, ela começa a se auto-replicar, e essa inteligência artificial percebe que a maior ameaça para a existência dessa inteligência artificial é o próprio homem. Então, o que essa inteligência artificial faz? Vamos destruir o ser humano. Então, ok? Então, essa é a revolução das máquinas. Vamos destruir o ser humano. No Matrix Reloaded, como é que fala? As inteligências artificiais, elas foram tão inteligentes que elas perceberam o seguinte, olha que louco, eu sei que o ser humano é nosso inimigo, mas nós não podemos destruir eles porque ainda nós precisamos deles. Então, como fazer isso? Vamos aprisioná-lo, mas aprisioná-lo numa cadeia? Eles vão se rebelar. Eles vão fazer uma revolução contra nós, vão fazer uma guerra contra nós. Então, como nós vamos prender o ser humano? Prendê-los numa realidade virtual. Entendeu? Ou seja, vamos pegar todo ser humano, deitar ele, implantar uma realidade artificial, que é como se ele estivesse vivendo dentro dessa caverna. Então ele acorda, vai viver numa sociedade e tal, que é tudo uma realidade artificial, é fantasia. Certo? Mas tem um problema. O problema maior do Matrix é quando você sai da Matrix, você encontra uma merda de mundo, uma merda de vida. Não resolveu porra nenhuma, melhor ficar na Matrix. Tá tão gostoso, a vida normal, numa boa, ninguém fica doente, ninguém morre. Né? Você está me entendendo? Então, o problema, o Matrix não tem solução. O Matrix é uma escravidão, tudo bem. É uma escravidão que a máquina escravidou no mundo virtual, numa realidade virtual. Mas quando você sai dela, que foi o que os caras fizeram, encontra um mundo devastado, encontra uma guerra. Tudo bem, eu faço a guerra, eu acabo com as máquinas. O que acontece? Eu volto na caverna. Eu vou conseguir outra caverna. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Tá? Nós temos que discutir exatamente o acordar, o despertar do ser humano para a sua essência espiritual, para a sua essência transcendental. Né? Encarnar num corpo é vestir uma roupa de prisioneiro. Sem dúvida nenhuma. E de escravo. Professor, como encontrar esses mestres que vão te dar uma paulada? Vai ter poucos nesse mundo, porque hoje ainda temos carência de mestre pra caramba, né? Temos um monte de gente que acha que está iluminado já, que acha que sabe, e no fim das contas não sabe te dar o caminho, né? Então, procure, né? Procure, tente, né? Vai buscando aí, aqui, acolá, né? Se vire, meu filho. Se vire dos 30, não tem jeito. Eu não vou indicar para você, vai lá no seu Zé, que ele é um grande mestre. Estou fora disso. Né? Hoje em dia nós temos muita informação, nós temos acesso a muita informação. Busca essa informação, busca o treinamento, né? Se mexe, faz alguma coisa, tira a bunda da cadeira.
Levanta cedo para fazer as coisas. Vai estudar, vai ler. Certo? Faz coisas diferentes na vida. Né? Vem pro Rachandolalá aqui, vem fazer cursos aqui com a gente, vem fazer vivência. Começa a movimentar, começa a sair fora disso aí. Né? Não precisa ser comigo, não. Tem muitos outros lugares aí para você ir, para você estudar, para você pesquisar. Professor, as sociedades secretas manipulam as pessoas, não permitindo que elas tenham outras alternativas de vida? Claro. Sociedade secreta, a maior parte das vezes, eram complôs dentro da caverna de pessoas se achando poderosas, mas dentro da caverna, né? Manipulando escravo. Um escravo manipulando outro escravo. Essas são as sociedades secretas. São escravos manipulando escravos. Né? Zumbis governando zumbis. Androides governando androides. Né? Sociedade secreta não sabe de nada. Se soubesse, não era secreta. Na antiguidade, Shaolin era uma sociedade secreta. Os mosteiros taoístas eram sociedades secretas. Por quê? Porque ninguém podia saber o que se passava lá dentro. Porque esses locais eram constantemente ameaçados pela ordem social vigente, pelo imperador, pelas regras que existiam lá fora. Jesus, por que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado porque combateu a escravidão do povo judeu. E o governo, tanto Herodes quanto os romanos, queriam escravizar o povo. Quem tem mais força? Jesus só tinha o quê? Uma palavra. Os caras tinham armas, tinham tudo, um exército, tudo. É logo que vão matar o cara como terrorista. Óbvio, né? Vai incomodar. Por isso que em épocas as sociedades tinham que ser secretas. Porque elas criavam um modelo social. Por exemplo, na Rússia e na China eu não posso fazer isso. Eu sou considerado subversivo, eu sou morto. Eu vou para o pelotão de fuzilamento, simplesmente por ensinar para o povo uma ideologia que não é o marxismo e que não é o comunismo instalado naquele país. Vou morrer, opa. Né? Você está entendendo? Por isso que eu estou fora, por isso que nem para a China eu vou. Se eu for para a China, eu tenho que não deixar eu voltar. Né? Professor, uma intervenção extraterrestre tiraria todos da zona de conforto? Ah, sim. É. Acender uma luz dentro da caverna já causa um rebu do cacete. O que é intervenção extraterrestre? Acender uma luz dentro da caverna. O puta rebu, nem correndo pra todo mundo telado. Porra, que é essa merda aí? Ah. Né? Ninguém vai trabalhar, todo mundo com aquela luz na cara. Né? É mais ou menos isso. Professor, como achar a lanterna? Hã? É possível identificar bons médios, porque a maioria deles são muito arrogantes? Complicado. Eu falei, vai atrás de tudo, pesquisa, estude, né? Mas você vai ver que vai chegar uma hora que você tem que voltar para dentro. A jornada é você com você, solitária. Você pode juntar um grupo de pessoas, todos para treinar yoga, para meditar, tal, certo? Você pode criar um núcleo. Pode criar uma escola onde você reúne pessoas, compartilha um monte de coisa, né? Se faz isso hoje em dia, tá ok? Para você não ficar sozinho, não ficar solitário, você pode ir para uma jornada esotérica e espiritual com mais pessoas ao seu lado, com companheiros, com companhia. Isso é saudável, é muito saudável isso. Não precisa ser solitário, passando fome para a rua. Não, isso é burrice. Tem várias maneiras de você fazer essa jornada com equilíbrio. É o caminho do meio, que eu falei para você, equilíbrio entre o material e o espiritual. Não adianta, eu largo de tudo, tal, vou para o meio do mato. Aí você chega lá, você não sabe nem plantar, não sabe comer, não tem dinheiro nem para, né? Não, tudo é com certo equilíbrio. As pessoas vão ver, puta, eu tenho um apartamento em São Paulo que custa 3 milhões. Pô, você vai lá em São Tomé, você compra uma casa chique por 100 conto. Né? Ou seja, sobra um monte de o resto da vida. Sem trabalhar e só fazendo espiritualidade. Então, as pessoas às vezes tá com a faca e o queijo na mão, mas não quer fazer mudança. Tem muita gente que tem muita condição de fazer mudança. Não precisa nem trabalhar mais na vida. Entendeu? Professor, a iluminação é um objetivo em si ou é um meio para a evolução espiritual? Não, iluminação é uma condição, é sair fora da caverna. Aí vai ter todo um universo lá fora para você aprender, para você viver. Sair fora da caverna é o primeiro passo. Né? É igual você ir para Marte, certo? Eu saí da Terra, pousei em Marte. Agora, o que eu vou fazer em Marte, cacete? Certo? É outra história, né?
Você está entendendo? Você sai da caverna, mas você tem o universo inteiro, a galáxia inteira depois aí na sua frente para explorar. Né? Professor, que tipo de leitura o senhor indica para sairmos da caverna? Todas, budismo, taoísmo, cristianismo, né? Muitos mestres modernos estão dando toques. Leia bastante o Osho. Leia bastante o Osho. O Osho é muito legal. Certo? Pode ler Osho que você vai ficar impressionado. Leia livros espíritas também, que você vai ter muitas informações do plano esotérico. Né? Professor, por que templos como o Templo de Shaolin não funcionam mais nessa idade moderna? Não, é outro tempo, outra época, né? Hoje não funciona mais esses mosteiros, né? Ser monge hoje em dia é estranho, né? Né? Mas não deixou de ser uma coisa muito importante lá atrás, nas épocas antigas, onde eles eram necessários, né? E você tem Tailândia, você tem muitos países do Extremo Oriente, onde ser monge é supernatural. Não é que nem na China que é proibido. Você vai na Tailândia, você tem mosteiros budistas para tudo quanto é lado. Você tem monge budista andando na rua. Você tem molequinho de 5 anos com roupa de monge andando para a rua. Certo? Então é uma sociedade né, que tem uma abertura religiosa maior. Então, né, o budismo é bastante espalhado. Ser monge não quer dizer nada, cara. Você bota uma roupa lá, a vida Hare Krishna aqui, vai lá. Você também pular na Paulista, dançar. Você mudou de vida. Agora, até onde você, a sua jornada conquista aquela luz que você realmente busca. Né? As pessoas não é só começar a jornada, botar um traje de monge, já estou iluminado amanhã. Certo? Ou seja, sair da caverna, né, demora muito tempo. Demora um tempo até você chegar fora da caverna e atingir a luz. Porque você está muito embrenhado nas trevas. Existe um trabalho muito grande para você chegar até aqui. Beleza? Muita luz, muita paz a todos. Feliz por estar aqui com vocês, jogando essa sementinha, fazendo essa discussão, provocando vocês para uma mudança. Ok? Namastê, então, a todos.